Olá, bom dia! Observatório Feminino, comigo, Aline Neves. E esse é o nosso primeiro programa, hein, gente, de 2026. Janeiro já chegou, 2025 já ficou para trás. Vamos com tudo para 2026. Ao meu lado, a jornalista Fernanda Rodrigues. Fernanda, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia para todo mundo que está aí na escuta e acompanhando a gente também pelo YouTube da Itatiaia e que vai ficar acompanhando a gente em mais esse ano, 2026. Gente, as transformações de famosos que viraram notícia recentemente envolvem uma mistura de procedimentos estéticos, emagrecimento, harmonizações e até as chamadas desarmonizações faciais, né? Quando elas tiram algum procedimento que foi feito ali há mais tempo. Um fenômeno cada vez mais comum, impulsionado algumas vezes pelas redes sociais, essa cobrança aí dos padrões, né? Também pela busca da beleza e, ao mesmo tempo, também pela própria vontade, né, que nós temos de mudar. Um exemplo recente é o da atriz Samantha Schmutz. Após uma consulta com um dermatologista da família Kardashian, a atriz viralizou nas redes sociais. O vídeo, gravado após os procedimentos, gerou uma onda aí de comentários, debates e até desconfiança. Muitas pessoas passaram a questionar se a pessoa nas imagens era de fato a atriz Samantha Schmutz. Para a gente falar deste assunto, quem está aqui no Observatório Feminino de hoje conosco é a dermatologista Manuela Pantelíades. Doutora Manuela, bom dia e muito obrigada pela presença, viu? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Gente, eu fico pensando, né, quantas vezes, e às vezes já pode ter até acontecido de algum paciente te procurar, doutora, não sei, de falar assim, eu quero ficar parecida com aquela atriz, eu quero ficar parecida com aquele ator. E a gente sabe que hoje em dia, com toda a tecnologia, claro, com todos os procedimentos, realmente pode ser possível. A gente vê a história aí do Ken humano, né, o Ken, aquele boneco namorado da Barbie. Tinha um paulista, né, um homem lá de São Paulo, que ele quis ficar parecido, né, idêntico ao Ken, então foi fazendo milhões de procedimentos, depois se arrependeu, né, teve que desarmonizar, né, tudo que ele tinha feito. E é recorrente, doutora, as pessoas pedem mesmo assim para mudar mesmo o rosto? Como é que é? Então, depende muito do perfil de pacientes. Lá na clínica, eu acabo atraindo os pacientes que querem mais resultados naturais. Então, é mais difícil da gente ter. A gente quer mais os resultados, eu quero uma melhor versão do próprio paciente. Mas tem muita gente que quer transformar sim e quer ficar parecendo com um ator ou parecendo com uma pessoa famosa. E isso acaba que é um problema, a gente tem que conversar. Por quê? Porque corre muito risco de arrependimento, corre muito risco de resultados artificiais. Então, que não é tão interessante aí pra gente. Mas sim, acontece muito. Eu tava lembrando que você tava falando da Samantha, né? Teve também a Angélica e a própria mãe das Kardashian, que eu esqueci o nome agora. E eu confesso que no caso delas, eu foi com inveja. Porque também tem uma questão que é muito séria, que a gente precisa falar, e eu acho que isso também é uma coisa presente nos consultórios de dermatologia, que é a questão do envelhecimento. Que ninguém está preparado. Eu acho que por mais que a gente tenha consciência, por mais que eu tô envelhecendo bem, e tá tudo bem, tá tudo ótimo, não tem como você não se incomodar com a flacidez do seu rosto, com as rugas. Então, mas como eu acho que também já existe um diálogo maior, eu acho que a rede social, ela traz sim essa questão da cobrança de padrão, mas ela, se você também procurar se informar um pouco, você encontra profissionais sérios, procedimentos para você prevenir, ou que são menos invasivos, que vão, às vezes, melhorar o aspecto né, que está te incomodando, mas que não vão te transformar em uma outra pessoa, porque é muito modismo. Na época era colocar boca, depois você viu um monte de gente tirando boca, aí todo mundo, os homens de queixo quadrado, aí depois eles tiram o preenchimento porque não quer mais o queixo quadrado. Então eu acho que isso é um trabalho que ele é feito também, a doutora Manuela pode dizer, dentro do consultório, de conscientização do paciente, né?
Sem dúvidas, sem dúvidas. É muito importante o papel do dermatologista aí para conscientizar o paciente, da gente começar na idade certa, então também não começar precoce demais. Hoje a gente recebe no consultório pacientes de 10 anos querendo fazer skincare. Mentira! Exatamente. 10 anos. Então a gente tem que ir ali tateando, falando, vamos usar um sabonetinho, um hidratante para pele sensível, para a gente também não ter risco de alergia, outros riscos para o paciente mirim. Mas é isso, o nosso papel é esse, de conscientizar que a gente pode sim prevenir, a gente pode sim tratar as coisas que estão incomodando, os primeiros e os sinais do envelhecimento, porque realmente incomodam, mas sempre de forma muito natural, preservando a naturalidade, preservando a característica do paciente, isso que eu acho que é mais legal. A Angélica, como você citou, eu acho um exemplo fantástico, porque ela continua a Angélica. Ela não é outra pessoa, mas ela continua linda, maravilhosa. Então é isso que eu quero, é isso que eu acho que os dermatos devem querer para os seus pacientes. E aí eu não vou perder a chance da gente ter uma dermatologista aqui e para pedir para você explicar, porque a impressão que a gente sabe que também é assim, não é só impressão, alguns procedimentos eles têm um custo que não é para todo mundo, é um valor, né, que você tem que ali fazer uma economia, fazer um investimentozinho, mas tem coisas que assim, são importantes, como protetor solar, que as pessoas podem fazer e é para todo mundo? Exatamente. Então, a limpeza correta da pele, a hidratação básica da pele, a gente não precisa usar produtos caros e a fotoproteção efetiva. Então, usar o protetor solar todos os dias, isso me ajuda muito no processo de envelhecimento, principalmente no processo do fotoenvelhecimento, que é esse envelhecimento causado pela luz do sol. Então, funciona muito bem. E muitas vezes um procedimento, eu vou fazer um botox, mas um botox só vai me ajudar? Sim. Então, hoje a gente já sabe que um tratamento com toxina botulínica já vai ajudar a gente na reprogramação da musculatura a longo prazo. Então, a gente vai encaixando no orçamento de todo mundo o que dá para fazer. Eu falando, né, sobre essa harmonização facial que tá tão em voga aí, né, tá tão na moda, eu fico pensando, doutora, sobre os exageros, né? Tem gente que vai fazendo um procedimento atrás do outro e eu quero colocar mais, eu quero aumentar. Isso a gente viu muito também há alguns anos com silicone, né? Quanto maior o seio, mais bonita a mulher se sentia. Então, quando ela tinha pouco, colocava e ficava aquele seio grande. E eu via aquilo e falava, meu Deus, mas que tamanho de seio é esse? Será que essa pessoa tá feliz? E tem gente, sim, que exagera nos procedimentos, né? E aí eu acho que tem que ter também um envolvimento do médico, né? Em falar, não, calma, eu acho que aqui tá bom, a gente não precisa mais mexer, né? É só fazer uma manutenção. O médico também tem um papel importante nisso, né? Importantíssimo. Então a gente precisa sim parar e frear esse paciente. Falar, olha, já tá bom. A gente não pode passar do ponto. Né? Então, tem muitos pacientes que vão lá no consultório e falam, hoje é só pra gente tomar um café, porque não tá na hora de fazer mais nada, não tá na hora de preencher mais nada, porque senão a gente corre o risco de passar por essas deformações. E depois, o paciente quer retirar, então ele vai ficar insatisfeito, passou o modismo da boca grande, aí já é um problema. Então, a gente tem que seguir o padrão do ser humano, né? Que é o normal, que é o natural. E eu acho que as celebridades, né, elas ficam mais nesse caminho de padrão de beleza, né? Do que as pessoas comuns, né, doutora? Sim, com certeza. Então a gente vê, por exemplo, a Anitta. A Anitta, ela é outra pessoa. É outra pessoa. E ela é jovem. Então, onde ela vai chegar com tantas intervenções tão novinha? Então, esse é o medo. E aí, o profissional, assim, idealmente é o profissional que vai falar, chega. Tá bom, você tá bonita, já conseguiu aí o que a gente queria, vamos dar uma pausa, né? Porque senão vai transformar cada vez mais. Pois é, procura um psicólogo, psiquiatra, que também ajuda, gente. Exatamente, que ajuda muito. Vamos lá. Ainda nessa pegada de aparência, nós vamos falar de corpo. Por quê? Uma pesquisa divulgada pela Vita, empresa de suplementos, afirma que entre os desejos mais comuns das mulheres este ano está a mudança de hábitos de vida para um modelo mais saudável. 3 em cada 4 mulheres dizem querer comer melhor e praticar mais exercícios. Além disso, as mulheres também querem, em 2026, dormir melhor e cuidar mais da saúde mental. Esses 2 últimos tópicos eu estou encarando como novidades. Porque todo ano na meta tá realmente se cuidar, fazer atividade física, emagrecer, né? E fazer a matrícula na academia. Difícil a gente cumprir. Mas essa questão de dormir bem e saúde mental é uma evolução. Porque a gente estava brincando aqui, falando que quem faz procedimento estético de uma forma compulsiva e exagerada é procurar um psicólogo, psiquiatra. E a gente sabe que a ansiedade, depressão,
tudo isso tem sido, a gente costuma falar que é mal do século, mas isso tem a ver com o comportamento mesmo, com tudo que a gente é cobrado, do jeito que a sociedade vive, todo mundo acelerado, desde o áudio do WhatsApp e tudo na vida. Então, você precisa sim cuidar da sua saúde mental. E lembrando que a saúde física e mental passa por dormir bem, né? Um número de horas que seja satisfatório para cada pessoa. Tem o mínimo, mas tem as especificidades também de cada pessoa. Mas eu acho que sim. Mas vai colocar de novo como meta, não sei o quê. Não, a gente não pode desistir da gente. Porque assim, mais um ano. Porque se a única pessoa que não pode desistir da gente mesmo é a gente. Então, eu acho que vale essa meta. Vamos cuidar da saúde mental e física. E passando por cuidar também de alimentação, dormir, né? Com quem você está convivendo, que isso é muito importante, das nossas relações. Vamos fazer uma lista e também ver o que está valendo a pena, o que não está, porque tem hora que é peso que você está carregando demais. E no começo do ano a gente renova mesmo, né? Todas essas nossas promessas, tudo que a gente não cumpriu no ano anterior, a gente fala, não, esse ano vai ser diferente, eu vou fazer. E eu já tô nessa pegada aí da saúde mental, de cuidar da minha saúde mental há uns 3 anos, sabe? Foi a melhor coisa que eu pude fazer por mim. E o tanto que é importante também. E eu acho, Fernanda, que é um ciclo. Porque você comendo melhor, fazendo exercício, cuidando da saúde mental, você dorme melhor, né? Então, tudo gira em torno ali. É uma coisa, que segurando a mão do outro mesmo ali, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. E vivendo melhor, a gente é mais feliz, né, doutora? Com certeza. Com certeza. E, inclusive, tem estudos já mostrando que o sono impacta muito no nosso envelhecimento. Então, os pacientes que dormem melhor, eles vão envelhecer melhor também. Então, mais um motivo aí pra gente cuidar da saúde mental. Eu tenho uma outra curiosidade, você falou em dormir. Tem uma história que a gente tem que dormir com a cabeça pra cima, que não pode dormir de lado, porque é por causa da ruga, do colo, do rosto. Então, quando a gente dorme de lado, e principalmente de um lado só, os pacientes que têm mania de dormir de um lado só, a gente tem risco de ficar com aquelas rugas do sono. Então, às vezes pode acontecer uma ruguinha do sono, que é uma ruguinha aqui no meio da sobrancelha, uma ruguinha que piora aqui na região, o colo também pode ficar mais trincadinho. Então, a recomendação é, se você conseguir, sim, tente dormir de barriga pra cima. Se você não consegue, a gente tem outras formas. Então, a gente pode usar um top que faz uma pressãozinha que evita da gente fazer essa contração aqui da pele. Tentar dormir com fronha de cetim, que às vezes ajuda também a não ficar com a pele franzida. Então, a gente tem outras alternativas, porque o melhor é ter qualidade de sono. É isso que eu falo. Eu não quero que você perca seu sono. Tenho que dormir de barriga pra cima, mas não dorme. É pior, sem dúvidas. Gente, a gente vai mudar de assunto agora também, porque mais da metade dos brasileiros com intenção de empreender em 2026, quem é, Fernanda? São as mulheres. A gente. Pois é. Conforme indica o último relatório do Sebrae. Segundo o estudo, todos podem empreender. O Brasil tem cerca de 25 milhões de microempreendedores nesta situação, ou sem o CNPJ, o equivalente a 26% da população ocupada. Desse grupo, 34% são mulheres negras, com mais da metade, 54%. Isso me deixa muito feliz. A gente já trouxe aqui no Observatório várias mulheres donas do seu negócio, várias mulheres que largaram a CLT e que tiveram coragem de empreender e estão mais felizes, né? Porque elas, às vezes, tinham que trabalhar em alguma coisa que não estavam tão felizes, satisfeitas, tanto financeiramente, né? Como ali vivendo com um relacionamento com colegas, e largaram tudo para se dedicar ao que realmente gostam. E o que me chamou a atenção um dia, doutora, foi uma empreendedora de 17 anos que vende caderno, vende caneta, vende esses objetos de papelaria. E ela começou tão cedo, e tive falando com ela, perguntei como é que tá indo, e ela falou que tá indo super bem. Também tem outra pegada, né, que agora as compras são mais online, o que facilita também, né? Às vezes não precisa ter uma loja física, né? Mas empreender, a empreendedora feminina vai se destacar em 2026, eu tenho certeza, doutora. Eu também. E a gente fala muito desse empoderamento que a gente pode fazer em consultório, né? Então, a mulher tem que estar bem, ela tem que estar se sentindo bem, e isso influencia muito aí nos seus resultados, no seu sucesso. Então, tô super animada aí também com essa notícia. E assim, a gente fala que, eu acho que é perfil. Por exemplo, eu nunca conseguiria empreender.
Eu acho que para mim é mais complicado. Eu sou feliz sendo CLT. Mas eu acho que sim, é uma alternativa muito boa, porque, né, aí tem história de cada um. A minha geração era uma geração mais de CLT. Hoje o mercado não consegue absorver toda a mão de obra, a gente vive essa realidade aí. Ou então são subempregos, que fica mais complicado, compensa muito mais você empreender. A gente tem uma parte do mercado que a gente vive fazendo matéria que não consegue preencher vagas. Ao mesmo tempo, você tem um monte de pessoa que às vezes tem uma capacitação, tem 2, 3 diplomas, mas prefere abrir um comércio, prefere dirigir o Uber, porque aquilo ali está dando um retorno melhor para ele, uma qualidade de vida que está atendendo, né, o que ele precisa naquele momento. Então, eu acho que isso vai muito de perfil. Essa pesquisa, falando que a maioria são mulheres, vem de encontro também às outras pesquisas que a gente já trouxe aqui, que mulheres lideram a maioria dos lares brasileiros. Então, querendo ou não, ou CLT, ou empreendendo, ou se virando, ela vai ter que honrar ali, porque as contas chegam no final do mês, as crianças estão lá para serem criadas. Além disso, a gente tem também CLT que empreende. Eu tô lembrando aqui onde a gente trabalha, tem gente que vende doce, tem gente que vende lingerie, tem gente que vende semijoias. Então, mulher tem esse perfil. Eu lembro que na faculdade eu falei que eu não era empreendedora, mas eu vendia sanduíche natural. Então, assim, quando você precisa, você é um tal do se vira mesmo, né, Aline? Se vira, é o se vira nos 30. Ô, doutora, a gente já está caminhando para o final do programa, mas antes de te perguntar, né, que eu quero que a senhora deixe aqui seus contatos, eu tenho uma dúvida também. O que a gente deve perguntar para o dermatologista, né, quando a gente chega lá naquela primeira consulta, já com aquela ideia de fazer um procedimento? Como é que é essa conversa com o dermatologista? O que a gente pode perguntar para ele? Então, minha sugestão é apontar o que está te incomodando. Isso é importante. É importante a gente sempre conhecer o perfil do dermatologista. Então, hoje a gente tem as redes sociais que nos ajudam muito. Então, acaba que é o nosso portfólio ali. Então, já segue esse dermatologista, namora ele ali um tempinho, vê como que estão os resultados. É isso que é compatível com o que você quer. Então, acho que é legal de a gente fazer essa pesquisa antes. Fazendo essa pesquisa, mostre para ele quais que são suas queixas e converse com ele para fazer um plano de tratamento. Então, hoje a gente trabalha muito com plano de tratamento, para a gente fazer as coisas aos poucos e fazer as coisas de acordo com o que caiba no orçamento e no tempo de cada um. Que eu acho que é interessante, porque nem todo mundo vai conseguir fazer tudo de cara. Então, a gente pontuando o que tá incomodando e pontuando as necessidades, a gente consegue elaborar aí um plano interessante. E agora, por favor, doutora, deixa os seus contatos aí para quem quiser te procurar. Então, o meu Instagram é @manuelapantelhades. E aí lá tem todas as informações, tem as informações do consultório. A nossa clínica fica aqui em Belo Horizonte, no Santo Agostinho. E aí serão todos muito bem-vindos. Pois é, gente. Então, começamos bem, né, Fernanda? Nosso primeiro programa de 2026, né? Cuidando da gente, cuidando da nossa... Falando de cuidados, né? Com a nossa saúde, com o nosso corpo. Vamos embora, então? Vamos. E é isso, gente. Cuida da saúde mental, sem esquecer também da saúde física. Vamos fazer uma caminhada, vamos tomar muita água. Parece bobeira, mas faz toda a diferença, assim. Vamos combinar pelo menos da gente ser mais hidratada. Passa um creminho no rosto. Isso. E uma coisa leva a outra. Isso, né? Vamos ser hidratadas em 26, Aline. Vamos embora então. Caprichem. Gente, muito obrigada pela audiência e até domingo que vem, então. Tchau. Um beijo. Tchau.